Por que ocorre a flatline? Meu nome é Walter Leite. Fazer uma reflexão sobre o assunto, usando a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Quero informar que não sou um profissional. Tudo que eu tratar aqui é da minha inteira responsabilidade e é fruto, evidentemente, de minhas experiências pessoais. Minha experiência pessoal. E também da linguagem do coração. Claro, é evidente que já li sobre o assunto, mas não sou estudioso, não sou um acadêmico, não sou um profissional da área. É muito importante salientar esse aspecto. E por que eu vou falar sobre o assunto? Porque eu sou uma parte interessada. Eu conheço o problema pela prática. Eu sou uma pessoa que pode ser considerada um dependente em recuperação, em plena recuperação. Eu vou trazer a visão da prática, a visão da recuperação. Então, por que ocorre a flatline? Que é tão temida e tão falada em NoFap. Hoje, vídeos e mais vídeos. Se você botar no YouTube o termo flatline, vai encontrar vários vídeos. Chega a superar dezenas de vídeos, chegando a centenas. Todos que produzem um vídeo salientam o aspecto tenebroso, o aspecto terrível da flatline. Eu vou, através dessa experiência, já no sentido contrário. Primeiro, eu fiz muito essa pergunta minha. Eu tive streaks muito longas. Eu tive um ano de Red Bull, mais de um ano. 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, direto. Tive alguns altos e baixos, mais altos do que baixos, e posso identificar na minha vida pouquíssimos sintomas que a gente pode dizer aqui, a flatline. Mas teve algumas características que ficou bem delineada da flatline. Realmente eu passei, como a flacidez peniana, a falta do tesão, a falta do estímulo, e durante um certo período. Como eu passei também por períodos de ereção muito fortes, matinal, e passei por períodos com zero ereção matinal. Agora eu tenho de sempre dar um desconto que a minha idade. Tudo, eu não posso, evidentemente, ser um parâmetro para um jovem de 20 anos, de 18, que está em plena efervescência, em pleno ápice do desejo, a sexualidade aflorando. Evidentemente, a testosterona dele é muito superior à minha, porque já é um trabalho, já é comprovado pelos médicos, que eu já vi muitos vídeos, e todos com unanimidade, sendo unânimes em afirmar. Após os 30 anos, o homem vai perdendo 1% de testosterona. Fora outros fatores, como a obesidade, preocupação, estresse, alcoolismo, drogas, alimentação, uma série de fatores que produzem a diminuição, evidentemente, da testosterona. Esse é outro ponto que é importante se compreender.
Dito isto, agora eu vou entrar direto no problema da recuperação, da compulsão sexual. E essa recuperação pode ser tanto no NoFap, como pode ser no DASA, que é um programa de recuperação que eu conheço, que utiliza os 12 passos, muito bom. Pode ser feito através de um profissional, através de sessões, de orientações e de medicamentos, tudo isso ocorre. E, evidentemente, pode ser feito através de NoFap, e geralmente NoFap tem um apelo muito grande, porque NoFap assume a questão do discurso. NoFap, ele tem uma penetração forte porque ele tem um discurso poderoso de promessa. NoFap surgiu para comprovar um artigo que se diz científico, que se a pessoa passar 7 dias sem relação sexual, sem se masturbar, sem ter orgasmo, a pessoa aumentaria 180% no nível de testosterona em 7 dias. E um jovem então fez o desafio na internet para ver se comprovava isso. A partir daí foram criando discursos falando dos benefícios extraordinários e cada vez foram sendo ampliados os benefícios e se criou uma série de promessas que realmente penetraram o jovem, que encantou o jovem. Discursos como: se você fizer o Red Mode, se você fizer a transmutação sexual, se você conseguir fazer NoFap com sucesso, você vai se transformar no alfa. Você vai ter uma energia tão poderosa que as mulheres vão ficar atraídas por você, que não vão se conter na sua passagem. E são inúmeras as promessas. Então, muita gente adentra ao NoFap. Não porque a compulsão da pornografia e masturbação estava incomodando, mas sim porque estavam desejosos de se transformarem num homem melhor, num homem alfa, num homem atraente para as mulheres. É muito importante dizer que para o jovem, o adolescente, a autoafirmação sexual é tudo. É realmente importante. Ser atraído, ser objeto de atração das mulheres é algo que enche plenamente de satisfação em jovem. Os jovens buscam muito isso. A adolescência também é a fase da timidez, da afirmação, da transformação da fase da infância, da adolescência para a fase adulta, e uma fase plena de insegurança. Então, com um discurso bastante apelativo como o NoFap, muitos jovens, eu posso dizer, talvez até a maioria, começam a fazer NoFap mais em busca dos benefícios do que movido pela dor da compulsão sexual. Isto é um fato. Então, esse jovem, 15, 18, 16, 20 anos, que mal ainda teve experiência sexual, este jovem, viciado e dependente de pornografia e de masturbação, mas que ainda não achou, ainda não cortou o encantamento pelo processo de obtenção fácil do prazer através
dos neurotransmissores, através da dopamina, a dopamina fácil, faz com que o apelo da pornografia e da masturbação seja cada vez mais forte. Então esse jovem que ainda está encantado, que ainda deseja a pornografia, que ainda deseja a masturbação, este jovem encantado com as promessas do NoFap, ele começa a querer fazer NoFap. E ele vai gerar uma situação na vida dele muito difícil. Qual é esta situação, Val? Ele vai viver uma vida de ambivalência. Como isso? Eu já falei sobre o processo da ambivalência em vários vídeos meus. E agora estou retornando no caso da flatline. Então, a ambivalência é quando a pessoa não consegue sair de um mundo para outro. A pessoa não conseguiu fazer a ruptura. No caso do compulsivo sexual, no caso do dependente de pornografia, masturbação e jovem, ele não conseguiu se desvencilhar, ele não conseguiu interiorizar na sua subjetividade de que aquilo é uma droga para ele, que é terrível, que é caótico. Apesar de ele sentir nojo, apesar de ele se sentir deprimido, apesar de ele se sentir para baixo, quando ele passa uma noitada de farra sexual, de pornografia, assistindo vídeos, etc. E por outro lado, esta pessoa que ainda desejou, apesar de algum sofrimento, ainda anseia pelo prazer, ainda não abdicou totalmente do prazer fácil da dopamina, ele se encanta com a possibilidade de se transformar num homem superior, num homem alfa, de receber os inúmeros benefícios. Benefícios aí que são decantados são extraordinários. E são benefícios rápidos. É aquela história. É uma promessa muito grande e dá para o cérebro desconfiar. Mas para o pobre desconfiar. Quer dizer, dá para o pobre desconfiar. Uma promessa. E dá para o cérebro desconfiar. Mas para o pobre desconfiar. Quer dizer, dá para o pobre desconfiar. Uma promessa grande. Mas a pessoa está tão envolvida, encantada, que começa a buscar os benefícios. E estes benefícios cada dia mais crescem. Esse é um ponto. Então, quando o jovem passa a fazer NoFap, ele deixou de receber aquele estímulo fácil, a dopamina, que ele estava sendo invadido por dopamina. Esse é o primeiro aspecto. Nisso aí, e ele adentra no NoFap, contando os dias, guardando, fazendo uma promessa a si mesmo de que vai conseguir uma streak de 90 dias, e cada vez, se ele ficar em red mode, uma abstenção maior de dias, mais benefício ele vai conseguir. Quando a pessoa entra no processo de dependência e entre a abstinência faz uma ruptura da prática, ele adentra na síndrome de abstinência. E desta forma ele vai ter muitos sintomas, como pode ter irritação, pode ter raiva, pode ter angústia, pode ter insônia. No começo, uma vontade intensa
de, de praticar. E tudo isso exige que a pessoa tenha um acompanhamento e a pessoa faça algo para superar com facilidade. Eis aí a primeira situação. Muitos ficam no NoFap buscando os benefícios e eles são envolvidos na compulsão e recaem. Aí ele fica agora no conflito. Momentos ele está na pornografia e masturbação e outros momentos está fazendo a abstinência no NoFap. E cada vez mais ele vai ficando negado, frustrado, porque ele não está conseguindo, e alguém conseguiu a streak, outro conseguiu, e aquele que conseguiu já diz que o benefício é bem maior. Isso aí vai gerar o caos, e a pessoa vai ficar realmente frustrada, negada, bastante infeliz, e ouvi muitas pessoas, vou abandonar a NoFap, eu vou deixar disso, etc. Essa é a explicação mais demorada, mas era necessária. Agora, a flatline, que foi, cada qual ampliou a sua significação, todo mundo começou a dizer, ela hoje simboliza tudo de ruim que acontece na recuperação. No começo, numa fase da recuperação, ou seja, da abstinência da pornografia e da masturbação. A minha tese é de que a flacidez, a ausência de tesão, aquela fase de pouca libido, de pouco prazer, de pouco desejo, ela é suportável. Ela é bastante suportável. E ela vai acontecer, e portanto, eu acho interessante quem vai fazer NoFap, procurar fazer um exame, uma consulta com o seu médico, um urologista, com o seu clínico geral, procurar saber a sua saúde, porque nem toda pessoa tem o mesmo organismo, nem toda pessoa produz a mesma testosterona, nem toda pessoa tem o mesmo vigor que outra. Então, já por aí fica difícil você comparar. Se comparar medir na mesma régua pessoas desiguais. Porque cada um tem uma genética diferenciada. Cada um tem um corpo diferenciado. Então, é bom a pessoa procurar o profissional. Que ele pode estar com problema de obesidade e o homem, quanto mais obeso, menos desejo ele vai ter. Ele pode ser um viciado em tabaco, um fumante. Quanto mais ele fuma, uma das consequências é a perda assim é com a droga, assim é com o álcool. Que o álcool estimula o desejo, mas diminui a potência sexual do homem. Esse é um ponto já bastante aceito. Então, o primeiro ponto é esse. Pessoas se fazer. Eu fiz, apesar da minha idade, eu fiz um exame. E fiz um exame quando estava com quase um ano. E eu estava bem de testosterona. Claro, é evidente a minha idade, os meus parâmetros. De um homem da terceira idade. Isso é importante. Agora, meu amigo, o que a gente chama de flatline é um hiato. É um hiato que acontece na vida da pessoa, quando a pessoa está fazendo algo com intensidade, a sua vida se resume naquilo, e ele deixa de fazer aquilo e fica só falando, e ele não muda, ele não cria
uma nova estrutura de vida. Isso aí eu reputo com 80% da dificuldade da pessoa ficar em NoFap é a não incorporação de novos hábitos. Se você quer mudar um hábito, você tem de criar outros hábitos. Então, no lugar de você estar perdendo horas e horas vendo pornografia, você pode estar lendo um bom livro, você pode estar numa academia, pode estar caminhando, você pode estar estudando para um concurso. E para isso, quando você adentra em NoFap, é um ponto de partida. Aí que vai começar a sua caminhada. Se você chega aqui em NoFap e fica sedentário, fica sem fazer nada, fica deitado, só vai, muitas vezes nem estuda. Quando estuda, vai à aula e fica horas e horas sem nada fazer. Ou então fica dependente de ver vídeos na internet de NoFap ou participar de grupos, quando cada qual procura ensinar o outro, e etc. E fica no marasmo. Claro está que essa pessoa vai ficar indisposta, vai ficar ansiosa, vai ficar angustiada, pode ficar deprimida, porque ela não mudou nada na vida dela. A pessoa pode ter crenças terríveis que estejam atrapalhando a vida dela. A pessoa pode se achar, já ter uma crença de que não tem atração para a mulher não gosta dele, ele não é atrativo para a mulher, que ele não tem poder, ele não tem capacidade de conquistar mulheres. Pode ser uma pessoa que na intimidade seja um revoltado com as mulheres porque se sente incapaz de... Enfim, uma pessoa cheia de dificuldades. Quando ele saiu, ele estava na pornografia e masturbação, ele tinha tudo, era o bode expiatório, era aquilo. Todos os problemas dele é devido à ressaca da pornografia e masturbação. Agora, tudo que acontece com ele é a sua falta de autoestima, tudo vai, a sua falta de ideais, de busca, tudo vai gerar e vai ocasionar este fato. Tudo se transforma agora em flatline. Tudo é flatline. A grande e temida flatline. Meu amigo, eu não tenho dúvida. Se você adentrar em NoFap, se você fizer um plano de reestruturação da sua vida, você buscar o caminho dos 12 passos. Se não quiser os 12 passos, mas buscar uma meditação como o Ho'oponopono, como Mindfulness, etc. Ao criar um planejamento de vida, uma rotina de vida diferente. Você dando um passo de cada vez, construindo uma nova maneira de viver. Eis aí o caminhar. Com certeza, a sua flatline vai se resumir em um ajustamento sexual do seu desejo momentâneo ou não. Eu, com a idade que tenho, eu vou lhe dizer uma coisa. Todas meus baques emocionais, eu não posso atribuir à flatline. Mas eu trabalho a minha rotina de vida. Eu tenho uma rotina de vida totalmente diferenciada da quando eu comecei a fazer NoFap. Eu tenho objetivos, eu estudo, eu leio, eu caminho, eu medito, eu me sintonizo comigo mesmo, eu faço várias práticas de meditações, eu estou atento.
Eis aí, por isso eu não tenho grandes motivos para ter flatline. Deixa essa mensagem. Não estou aqui desestimulando, não estou aqui dizendo que NoFap é maravilhoso. E se você comparar NoFap, para encerrar, vou dizer isso. Eu não troco meus piores momentos de hoje em NoFap pelos melhores momentos quando eu estava na ativa. Esse que é o ponto. Mesmo você numa flatline, você não pode se comparar com a PMO. Não tem comparação. Onde ali você era um zumbi, um cara sem chama, um cara sem vigor. Meu amigo, gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. E não se esqueça de dar seu like. Agradeço a todos pela preferência. Dê seu like. Não esqueça de dar seu